Meus amados irmãos, que Deus seja louvado nesta noite, amém? Quem veio ouvir a palavra de Deus? Eu também vim. Meus irmãos amados, nós estamos estudando com a graça de Deus a carta, ou melhor, o capítulo 2 e o capítulo 3 da epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, da segunda epístola. Os irmãos sabem que essa carta, grande parte dela, tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, elas são escatológicas. Eu creio que a igreja é bem doutrinada e sabe que uma coisa escatológica é uma coisa referente aos últimos dias, aos últimos tempos. Escatos, no grego, é últimas. Quer dizer, últimas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E nós aprendemos ao longo dos meses que São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que vai haver um tempo de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E apostasia é virar as costas. Os irmãos aprenderam que apostasia é virar as costas. O que é um apóstata? É aquele que defendia uma fé, uma crença, e virou as costas para aquela crença, e revoltou-se contra aquela crença, e agora professa o contrário daquela crença. Então isso chama-se o quê, meus amados irmãos? Apostasia. É semelhante a um soldado que lutava pelo seu país, e de repente virou as costas para o seu país e passou para o lado do adversário. Esse soldado, ele apostatou. No grego, quer dizer deserção. Deserção é a pessoa que abandona, que sai do seu exército. E o apóstolo São Paulo disse que perto da vinda do Senhor haveria a grande apostasia. É um artigo definido. Ele não disse que ia haver apostasia, porque a apostasia sempre houve. Judas foi um apóstata, né? E muitos outros apostataram. Mas Paulo fala a apostasia, com artigo definido, mostrando que será uma coisa nunca vista. E é o que nós estamos vendo. Os países cristãos, países que outrora tinham fundamentos cristãos, países que outrora tinham suas bases na palavra de Deus, na fé, na religião, e hoje estão apostatando. Eu fiquei surpreso com o pastor missionário Dario. Ele, domingo atrasado, trouxe aqui no culto de missões dados da nossa querida nação irmã Argentina, quando movimentos de pessoas que eram cristãs, que eram pessoas, não sabem que a Argentina é um país majoritariamente católico, cristão, e as pessoas publicamente com faixas dizendo, nós estamos apostatando. Eu fiquei surpreso, eu não sabia, né? Abertamente, movimento na rua, dizendo, nós estamos apostatando a fé de nossos pais. Eu fiquei assustado, porque a gente pensa que a apostasia é uma coisa na surdina, mas agora a apostasia está o quê? A apostasia está aberta, glória a Deus, apostasia geral. E Paulo falou que antes da vinda do Senhor haveria uma grande o quê, meus amados irmãos? A grande o quê? Apostasia. Pessoas que antes eram cristãs, pessoas que antes defendiam a fé. Mas também tem aqueles que vão apostatar saindo das igrejas, e tem aqueles que vão apostatar permanecendo dentro das igrejas. Eu acredito que essa apostasia é pior. O apóstata que sai é uma coisa, e o apóstata que apostata da fé e fica na igreja é pior. É muito pior, porque ele fica envenenando os outros, ele fica envenenando os irmãos, ele fica jogando as ideologias, ele fica jogando na escola dominical, ele fica jogando, se ele dirige uma congregação, ele joga na congregação, quando ele não dirige nada, mas ele fica envenenando a um e a outro com a sua apostasia. Mas Deus manda levantarmos a cabeça, porque a vitória é da igreja do Senhor.
Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, nem no tempo da apostasia. É isso que nós vamos, com a ajuda de Deus, ver hoje. Nós estamos estudando também no capítulo 2 de Tessalonicenses, segunda carta, que antes de vir o anticristo, vai vir o mistério da iniquidade. Mesmo antes dele aparecer, o mistério da iniquidade, o pecado, as mudanças, elas irão vindo antes que ele apareça, antes que ele surja como pessoa no cenário para dominar o mundo. Mas antes dele vir, o mistério da iniquidade estará operando. Pastor Isoldo, e o que significa a palavra iniquidade? Não é? A palavra iniquidade, meus amados irmãos, inico é anomos no grego. Pastor, o que quer dizer anomos no grego? Iniquidade, inico. O que é inico? Inico é anomos. E o que é anomos no Novo Testamento grego, a língua original? Os irmãos sabem que tudo que tem a em grego quer dizer contrário, não é? É contra. Anomos, o que é nomos? Nomos é de onde vem a palavra norma, de onde vem a palavra lei. Anomos quer dizer sem lei, quer dizer sem regra, quer dizer sem ordem. A Bíblia diz no grego que o anticristo é anomos. Anomos quer dizer, ele é contra a lei, ele é contra a regra, ele é contra a ordem. Ele não apareceu, mas o espírito dele, o mistério dele, já está o que, irmãos? Operando. O mundo quer uma sociedade sem regras. Nós estamos numa época em que há um clamor para desconstruir todas as regras que foram feitas ao longo dos séculos. O objetivo hoje é destruir toda a cultura judaico-cristã que foi implantada no mundo. No mundo, porque implantou-se no Ocidente, mas do Ocidente veio do Oriente Médio, através de Jesus Cristo, para a Europa, para o Oriente, estabeleceu-se no Ocidente, e daqui espalhou-se para o mundo. E o instinto do anticristo, o mistério da iniquidade é anomos. O que é iníquo? Vamos ver se vocês aprenderam o que significa o iníquo. A Bíblia diz que o anticristo é o iníquo. E o que significa, como é iníquo em grego? Vamos ver se vocês aprenderam? Anomos. E o que quer dizer anomos? Sem lei, sem regras. É isso que estamos vivendo, irmãos. Glória a Deus. É isso que nós estamos contemplando. Pessoas que elas são asseclas do anticristo. Os asseclas do anticristo, eles já estão espalhados. O anticristo não apareceu. Ele só vai aparecer quando? Deixa eu ver se essa igreja assimilou bem. Quando é que ele vai aparecer, igreja? Após o quê? O arrebatamento. Porque a Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Tem uma força que está impedindo dele aparecer. Tem uma força que está resistindo ele aparecer. É o Espírito Santo de Deus na igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, ele vai aparecer. Os irmãos sabem que o mundo está clamando por um homem. É verdade ou não é? O mundo está clamando. E agora com a pandemia, pronto. A pandemia foi a faca e o queijo para o projeto do anticristo. Foi a faca e o queijo, né? Glória a Deus. Mas nós estamos animados. Nós estamos crentes. Nós não estamos desanimados, porque as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Então, irmãos, você fique bem. Vamos ver, eu quero que a igreja fixe bem. A Bíblia diz que um dos títulos do anticristo é que ele é anomos, o iníquo. Eu queria que todo mundo aprendesse, se você quiser, você anota ao lado desta palavra na sua Bíblia. Você grifa e você anota. Os irmãos sabem que a língua original do Novo Testamento é o grego. E para a gente entender o Novo Testamento, é bom que a gente tenha alguma noção. Ou que consulte aqueles que têm noção do grego. O que quer dizer iníquo no grego? Diga a palavra iníquo no grego. Anomos. O que quer dizer anomos? Sem lei. Sem regras. É verdade ou não é, irmão, o que está acontecendo no mundo? É ou não é? E o anticristo, ele já tem os servos dele, já tem os asseclas dele, já estão espalhados pela face da terra? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Eles estão em vários lugares. Eles estão nas faculdades, eles estão nas reitorias,
eles estão entre os cientistas, eles estão entre os governantes, eles estão entre magistrados, eles estão na arte, eles estão na ciência, eles estão no teatro, eles estão na mídia, nas mídias. Todo lugar tem os asseclas do anticristo. E a igreja, meu Deus, e agora? E a igreja, meu Deus, e agora? A igreja, por isso que Jesus olhou para a igreja. Quando eu digo a igreja, não estou falando só a nossa igreja. Eu estou falando da igreja, os cristãos, de um modo geral. Os verdadeiros cristãos, numa situação dessa, eles se sentem como Jesus disse. Jesus disse assim: não temas, ó pequeno, o que é a igreja? Rebanho. A igreja de Cristo, nesse contexto, ela se sente como um pequeno rebanho. No meio de uma alcateia. Quem lembra aqui do tempo que se estudava nas escolas, no tempo que os professores davam aula? Hoje eles tapiam, eles fazem que dão aula. Se senta no meio do povo e diz: qual é a gramática, professor? Qual é a gramática aqui? Nada. Não tem gramática. Não existe gramática, isso é coisa do passado, isso é coisa ultrapassada. Para que gramática? Não tem para quê. Professor, e a gente vai estudar qual é o programa? O programa sou eu e vocês. Nós vamos construir. Não é assim a história hoje em dia? É ou não é? Português é comunicar. Não importa se pro via, pro donde, importa é comunicar. E os alunos entram burros e saem relinchando. Porque é a nova modalidade. É o que o grande pernambucano, que hoje é o patrono da educação brasileira, como é o nome dele? Paulo Freire. Os paulo-freireanos adotaram, né? E a nossa geração está emburrecida. Emburrecida, a educação acabou. Pergunte o que é alcateia. Chegue numa escola e pergunte o coletivo de lobos. E os alunos, 99% vão dizer o quê? O que é uma alcateia? O que é uma alcateia? Eles vão dizer: é uma marca de tênis? Não. Alcateia, a gente quando estudava, ainda quando Paulo Freire não dominava a educação brasileira, todos nós sabíamos que a alcateia era o coletivo de quê? De lobos. Não era assim? Glória a Deus. Então a igreja de Deus, nesse tempo, ela se sente como um pequeno rebanho. Arrodeado de que, igreja? De uma alcateia. O que é uma alcateia? É uma multidão de quê, meus amados irmãos? Lobos. De lobos. Para onde a gente vai se virar? Para onde a igreja vai se virar? Para onde os verdadeiros cristãos vão se virar? Não tem para onde se virar. Vira para a mídia, lobo. Vira para as reitorias, lobo. Vira para a internet, lobo. Vai para a novela, lobo. Vai para a arte, lobo. Vai para a política, lobo. Vai para o superior tribunal, lobo. E agora, para onde se virar? O Senhor olha para ti e diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra que nós estamos vivendo o tempo do iníquo, o mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? É o mistério da expansão das ideias neopagãs, onde tudo é lícito, onde não há normas, onde não há leis. Pior do que no tempo do Império Romano, porque no tempo do Império Romano ainda havia regras. No tempo do Império Romano ainda havia leis, mas nós estamos andando para uma época, pastor, e é no Brasil? Não. É em Alagoas? Não. É no mundo. É um projeto global. É um projeto global. Não temos de quem nos queixar, porque é uma força grande, é uma força forte, e essa força, ela é espiritual. Ela é espiritual. As pessoas se envolvem nela sem nem saber. Tem muita gente envolvida com esse projeto do inimigo, com o projeto do anticristo, não sabem. Eles nem sabem. Só quem tem visão espiritual é quem enxerga. Tem pastor que não enxerga. Tem sacerdote que não enxerga. Tem líder religioso que não enxerga. Mas glória a Deus, porque muitos estão abrindo os olhos. Em todas as igrejas tem gente que está abrindo os olhos. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? E estão abrindo os olhos dos seus rebanhos. Conheço pastores e conheço sacerdotes que Deus abriu os olhos. Estão abrindo os olhos. Louvado seja Deus que o anticristo não veio ainda. O anticristo não se manifestou ainda. Mas o cheiro do enxofre
já está no ar. Está sentindo? Não, não é seu vizinho, glória a Jesus. E também esse cheiro não é um cheiro do olfato físico, é um cheiro do olfato espiritual. Aleluia. Mas aí Paulo diz, no demais, irmãos, ele fala sobre tudo isso no capítulo 2, e ele continua no capítulo 3, que é o mesmo assunto. Ele diz, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha o que, irmão? Livre curso. Livre curso. O que é livre curso? Livre passagem. Eu profetizo pelas Sagradas Escrituras que nada vai deter a palavra de Deus. Ela vai ter livre curso. Nem o anticristo, nem os seus asseclas, eles não impedirão da palavra de Deus passar. Não impedirão. Orai por nós. O segredo é o quê? Me ajude. Paulo está dizendo o segredo. Qual é o segredo? Me ajude a pregar. Qual é o segredo? Orai. E eu estou notando que a coisa está melhorando. Eu hoje cheguei na igreja e fiquei alegre, porque eu já vi muita gente de joelhos. Já vi gente de joelhos. É sinal que Deus está trabalhando. Só tem uma solução. Nós não temos... Para quem é que nós vamos apelar? Me diga para quem nós vamos apelar. Tem para quem apelar mais? Deste mundo tem? Não temos. Só temos a Deus para apelar. Por isso que Paulo disse, o apóstolo São Paulo disse, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. O inimigo está querendo aterrar a palavra, o inimigo está querendo humilhar a palavra, o inimigo está querendo destruir a palavra, mas Paulo disse que se a igreja orar, ela vai ter livre curso e ela vai ser glorificada. Pastor, não tem condições não, pastor. A oposição é grande, é pesado. O senhor não sabe o que é que eu passo na faculdade, pastor. O senhor não sabe da minha luta na faculdade. Meu filho, não tem luta. A palavra do Senhor vai ter livre curso. E a palavra de Deus vai ser honrada, vai ser glorificada. Versículo 2. E para que sejamos livres de homens, o que, irmãos? Dissolutos e o que? E maus. Porque a fé não é de todos. Nós aprendemos há dias passados que dissoluto no grego, estão lembrados? No latim é perversos. Foi assim ou não foi, irmãos amados? O que é um perverso? Eu falei para vocês aqui o que é perverso. Quem sabe o que é perverso? Hein? É aquele que está ao contrário. E no latim é perverso. E no grego é atopos. Atopos. A já está dizendo, é contra. Topos é a medida de um terreno, de onde vem a palavra topografia. Atopos quer dizer uma pessoa sem limites. No grego, a Bíblia diz que os asseclas do anticristo, eles são sem limites. Atopos. No grego, no Novo Testamento grego, diz atopos. E na Bíblia latina, na Vulgata Latina de São Jerônimo, diz perversos, as avessas. Louvado seja Deus. Mas Paulo disse assim: sejamos livres de homens dissolutos e maus. Maus, no grego, nós vimos a semana passada, é poneros. Poneros quer dizer maligno, pessoas malignas, pessoas que querem ver a desgraça, pessoas que querem ver o mal, pessoas que querem ver a destruição. Mas Paulo disse, se vocês orarem, vocês vão ser livres dos atopos e vão ser livres dos poneros. Vocês vão ser livres dos sem limites e vocês vão ser livres dos malignos. Mas é se o quê? Se o quê? Se o quê? Tu vigia e tu ora, crente. Senão os atopos te pegam. Senão os poneros te pegam. Os perversos e os maus eles vão te pegar. Agora se tu orares, não tem quem possa com uma igreja que ora. Não tem quem possa com uma moça que ora, com um rapaz que ora, com um homem que ora, com uma mulher que ora, com um obreiro que ora. Ele vence os atopos e ele vence os poneros. Ele vence os sem limites, ele vence os perversos e ele vence os malignos. Através de que, igreja? Através de que, igreja? Irmão, que coisa linda. Vamos orar mais, irmãos. Quando chegar na igreja, dobra teu joelhinho. Não precisa o pastor mandar. Quando você chegar, seja culto de pregação ou seja culto de oração, dobra o joelho, não custa nada. Dobra o joelho. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pelos pastores, vamos orar pelos líderes religiosos, vamos orar pelas escolas, vamos orar pelas faculdades, vamos orar pelas mídias. E a gente vai vencendo na oração.
destrói os atopos e destrói os poneros. Não é destruir as pessoas, é destruir as obras. Mas nós não vamos orar para destruir ninguém, nós vamos orar para destruir as obras, as ações malignas. Se vocês soubessem o poder da oração, vocês, quando chegassem na igreja, já iam se ajoelhando e clamando ao céu. Vocês, ao se levantar de manhã, vocês dobrariam os joelhos diante do Senhor. Vocês, ao anoitecer, não dormiriam sem passar um período de joelhos na presença de Deus. Porque quem ora, vence os atopos e vence os poneros. Vence os perversos e vence os malignos. É a oração. É uma arma poderosa. Não é bomba atômica, não é guerra biológica. Nós não temos vírus para jogar em ninguém, mas nós temos as orações que vence todas as coisas. Se a igreja acredita, dá uma confirmação. Se a igreja crê que orando Deus resolve, dá um glória para Deus mais forte, né? Glória a Deus. Aleluia! Exaltado. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Então, irmãos amados, aí Paulo fala tudo isso. Aí Paulo diz assim, depois que ele fala de tudo isso no versículo 3, eu gostaria que, por favor, colocasse em tela. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Quem diz amém? Olha, irmão, depois que Paulo faz aquele quadro negro, depois que Paulo mostra aquela situação difícil, Paulo diz, mas, entretanto, todavia, fiel é o Senhor. Por isso que a igreja não tem medo. Por isso que a igreja não se assusta. Os verdadeiros cristãos, eles não se assustam. Porque Paulo disse, mas diante de todo esse quadro ruim, de todo esse quadro perverso dos últimos dias, mas, fiel é o Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Kyrios. Por isso que algumas igrejas têm a liturgia que diz Kyrios eleison. Quer dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Christi eleison, Kyrios eleison. Quer dizer, Senhor. A palavra Kyrios ou Curios no grego quer dizer Senhor. O que é o Senhor? Senhor é aquele que tudo pode. Senhor para nós aqui no Brasil é o Senhor fulano, né? Senhor fulano, Senhor cicrano. Mas na Bíblia, Senhor fala de absoluto. Na Bíblia, a palavra Kyrios fala da divindade do Deus Todo-Poderoso. Kyrios não é Senhor Múcio, Senhor Agrimeron, Senhor João. Não, no grego Kyrios é muito mais do que isso. Kyrios quer dizer o Deus verdadeiro, Todo-Poderoso. Paulo diz à igreja, não tenham medo. Paulo diz à igreja dos Tessalonicenses, e ele diz à igreja desses dias, não tenham medo de nada do anticristo. Não tenha medo de tudo isso que está se fazendo. Orem, 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 porque fiel é o Senhor e vai responder às vossas orações. Aleluia. Irmão, eu não sei como é que tem crente que num tempo desse não está orando. Eu não entendo como é que tem cristão que não está orando. Eu não estou entendendo, porque precisa, me diga uma coisa, para entender que nós estamos nos últimos dias, não precisa um anjo descer do céu. Me diga, precisa, irmão? O que está acontecendo na terra, não precisa dizer um anjo descer aqui hoje, chegar voando aqui. Igreja, Jesus está voltando. Não precisa. O que nós estamos vendo, só vocês com essa focinheira já está dizendo tudo. Isso é um sinal. Isso é um sinal. E vocês pensam que isso vai sair nem tão cedo? Vai não, irmãos. Na Espanha, o que é que está acontecendo? Vocês que acompanham o jornal, o que é que está acontecendo na Espanha? Está voltando. Os países estão abrindo e depois estão fechando, porque uma nova leva, uma nova onda, e o comércio vai quebrando, e a indústria vai se acabando, e o caos vai se estabelecer. E é o que o anticristo quer. Ele causa a destruição para depois oferecer a solução. Só doido que não entende. Só bobo que não compreende. Causa a destruição para oferecer o quê?
solução. E você não ora? Homem, tenha juízo. Como é que o seu joelho está lisinho, parecendo o rosto de uma criança? É para seu joelho estar fubento, cinzento. Esse joelhinho tão bonitinho que você tem, vá fazer ele ficar preto. No chão. Orando a Deus, porque a coisa não está de brincadeira. Mas Paulo disse, orai. Se você orar, ele diz, o Senhor é fiel e vai resolver o problema. Aleluia. Fiel é o Senhor, que vos confirmará. Na nossa tradução a corrigida, tradicional, diz confortará. Glória a Deus, fiel é o Senhor, que vos confirmará. Glória a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Paulo está dizendo, não temas, porque o anticristo é o iníquo, mas Jesus é o Senhor. O anticristo só age se Jesus permitir. Se Jesus não permitir, não age. Quando Paulo diz isso, irmãos, Paulo está dizendo, não temas, porque acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo trono, acima de toda dominação, acima de tudo, anjos, arcanjos, potestades, tudo, acima de tudo está o Senhor, o Quírios. Ele domina, Ele reina, Ele vence. Aleluia. Agora é preciso o quê? No versículo 1 ele diz o quê? No demais, irmãos, rogai. Rogai é para os cristãos rogarem, é para os cristãos dobrarem joelhos, porque a guerra não é física, nós não pegamos em armas. Quais são as nossas armas diante dessa guerra? As nossas armas não são materiais, as nossas armas não são armas palpáveis, as nossas armas são armas espirituais. Só Jesus é quem pode vencer uma coisa mundial, uma coisa global, uma coisa universal, e que está além do universo, são potestades malignas que estão dominando. Aleluia, bendito seja Deus. Mas Paulo disse, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará. Nessa tradução diz confortará, mas na minha tradução diz confirmará. O que é confirmar? Confirmar, firmeza, firmus no latim, quer dizer, se você bota um pé na frente e outro atrás. O que é que acontece se você botar um pé na frente e outro atrás? Se ele empurrarem para frente, não cai. E se ele empurrarem para trás, não cai. Confirmar isso aqui, ó. A Bíblia diz que o Senhor vai confirmar você. Se lhe empurrarem para frente, não cai. Se lhe empurrarem para trás. Quem quer essa bênção? Quem quer? Quem quer essa bênção? Dê um glória a Deus, só quem quer. Jesus está prometendo que você vai ser confirmado. Nada vai lhe abalar. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, o crente verdadeiro, ele tem a fé, não é que ele vai se firmar. Quem é que vai nos firmar? Bota na tela, por favor, põe na tela, por gentileza. Todo mundo leia junto com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Mas fiel é o Senhor. Espera aí um pouquinho, mais fiel é quem? E o que é que ele vai fazer? O quê? Vos confortará. Mas na minha Bíblia diz vos confirmará, que está mais fiel com o grego. Confirmar, ó. Pé na frente e outro atrás. Se empurrar para frente, não cai. E se empurrar para trás? Não é você que vai se sustentar, é o Senhor. Não é você que vai se segurar, é o Senhor quem vai lhe segurar e vai lhe confirmar. O crente, olha para cá, o crente tem certeza da salvação, não é porque ele é bom. Tem gente que não entende, rapaz, os crentes dizem que tem certeza da salvação, é muita ousadia, é muito atrevimento, de fato é mesmo. Mas a nossa fé está em quem? Em nós mesmos? Está em quem? Quem é que vai nos confirmar? É o Senhor, irmão. Se fosse por mim, eu já tinha levado 200 quedas. Se fosse por você mesmo, você não era mais ninguém, era um mulambo. Mas não é por tua causa, é pelo Senhor. Se tu orares, o Senhor te confirma, o Senhor te firma, o Senhor te sustenta. O anticristo e as suas ondas não vão te alcançar, porque fiel é o Senhor que te confirmará.
Levante a mão e diga: Jesus, Jesus me confirmará. me confirmará. Foi fraco, com essa máscara e tudo. Jesus me confirmará. Me confirmará. Não adianta me empurrar. Nem pela frente, Nem pela frente. nem por trás. Nem por trás. Não somos nós somos pó, nós somos cinza, nós somos trapos. É o Senhor. Fiel é o que vos confirmará. É Ele. Não tema, igreja, não se assuste. Com todas essas ondas, não se assuste. Bendito seja o nome do Senhor Deus de Israel. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará. Diga comigo: e guardará. E guardará. De quem? Do maligno. Tá. Eu vou temer o quê? Eu não vou temer nada. Tem gente, irmão, que quando assiste a televisão... Irmão, agora na pandemia adoeceu o povo. Foi ou não foi, irmãos amados? Teve gente que ficou... Eu fui chamado, e os que andam comigo sabem que eu estou falando a verdade. Fui chamado para atender gente assim, ó. Chorando e supapando. Quem se lembra dessa expressão? Fulano está supapando. É muito antigo, né, irmão? O resto já morreu tudo, só ficou a gente que sabe disso. Irmãos amados, gente morrendo. Porque o terror é grande. E a rede esgoto paga a peso de ouro para aterrorizar. É? O ex-ministro, o antigo ministro, o primeiro, na época, né? Não foi o primeiro da época? Disse que iam morrer de 2 a 4 milhões de pessoas e que o carro do exército, no Brasil, o carro do exército ia passar recolhendo os corpos na rua. Aí o povo. No Brasil ou no mundo? No Brasil. Glória a Jesus. Irmãos, mas a Bíblia diz: fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Ô pastor Isoldo, e os irmãos que morreram? E os pastores que morreram? E os irmãos que morreram? Estão onde, igreja? No paraíso. Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tenha medo, não. Se morrer, vai para o paraíso celestial. Quem acredita naquela palavra que Jesus disse ao ladrão da cruz? Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paulo disse: se vivermos, somos do Senhor, e se morrermos, somos do Senhor. Se vivermos, somos do Senhor, e se morrermos. Por isso que Paulo disse: irmão, não tenham medo não, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. As pandemias, as guerras, os maremotos, os terremotos, se um servo de Deus for no meio, não houve prejuízo para ele. Não houve. Por quê? Jesus disse ao ladrão que estava ao seu lado, que se arrependeu: na verdade te digo que hoje, advérbio de tempo, né? Hoje, estarás comigo onde? Tu tens certeza que Jesus perdoou teus pecados? Quem crê que Jesus perdoou seus pecados? O que é que impede do homem entrar no céu? E se o pecado for perdoado? Não é por mérito, é por graça. Não é por merecimento, é por graça, é por bondade e misericórdia de Deus. Salmo 23 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Onde é a casa do Senhor? Olha, irmão, você só vai morrer se a sua missão estiver concluída, finda. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, e o que mais, igreja? Guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa. Ele só morreu quando acabou a carreira. Ele levou 5 pisas, 5 surras, foi assim, não foi que ele fala na carta aos Coríntios? 5 vezes apanhou 39 chibatadas. Foi assim ou não foi? 40 menos 1, foi assim? 5 vezes. Irmão, quem é que escapa?
de 5 surras de varas, de chicote, aliás. E outra vez apanhou com varas. Ou foi apedrejado que o pessoal pensou que ele estava o quê? Morto. Deixaram para lá pensando que tinha morrido. Quando deram as costas, ele levantou-se e foi andando. Irmão, enquanto não chegar o dia, o anticristo não te mata, o maligno não te mata, a doença não te mata, o maremoto não te mata, a bala não te mata, porque tu ainda tens missão na terra a fazer. Agora também tem uma coisa, quando terminar a carreira, quando Jeová disser, tá bom, não tem remédio. Nem a vacina, que está para chegar da China. Nem ela, glória a Jesus. Pelo contrário, é arriscado tomar e ciscar. Glória a Jesus. Aleluia. Você só vai quando findar o que, igreja? Paulo disse, acabei, agora eu vou. Porque a carreira está, eu só vou quando terminar a carreira. Você só vai quando terminar a carreira. E os que foram, me ajuda a entender, os que foram. Os nossos queridos irmãos que estavam aqui no púlpito com a gente e hoje não estão mais. Por que foram? Por quê? Porque Deus permitiu que o vírus os matasse. Por que Deus permitiu que o vírus os matasse? Porque a carreira deles havia... Mas pastor, eram jovens. Mas pastor, não entendo. Eu não compreendo. E não é para entender. Não é para compreender. Quem é o Senhor? Quem é o Quírios? Quem é o Quírios? Quem é que manda? Quem é que determina? Quem é que diz? Quem é que faz? Então dê um glória para Ele, levante a mão e dê um glória para Ele. Glória. Glória a Jesus. Fiel é o que vos confie e guardará do mal. Tenha medo não. Eu sei que não é fácil, nós somos seres humanos. É verdade ou não é? Nós somos seres humanos, nós não queremos morrer. Pastor, por que é que mesmo sendo crente não quer morrer? É porque Deus colocou dentro de nós o desejo de viver. E se Ele não colocasse esse desejo, a humanidade já teria se extinguido. Por que é que a gente não quer morrer? Não é porque não crê em Deus, não é porque não tem fé, não é porque não crê no céu. Foi porque o próprio Criador colocou esse desejo de viver em todo ser humano. Não adianta você dizer que quer morrer. Não adianta. Você que vive dizendo eu quero morrer. Quando ela chegar, você vai. Diz que um homem, não está na Bíblia não, viu? Vai sair pregando por aí não. Diz que um homem era carvoeiro. E vivia cortando lenha no sertão, na caatinga. E todo sujo, todo enegrecido de carvão. E cansado. Isso é uma vida infeliz. Isso é uma vida miserável, só vivo cortando essas catingueiras, e todo suado, fedendo, sujo, ou se a morte viesse me levar. Aí tinha feito uns cortes de lenha, meu irmão, quando ele fechou a boca, chegou uma velha, com a trouxa na cabeça, um dente só, magra, com a roupa esmulambada, na frente dele, quando ele levantou a vista, dona, quem é a senhora? Se eu sou a morte, você não me chamou? Vem me buscar. Disse, não, dona, eu chamei a senhora para me ajudar a botar esse fecho de lenha na cabeça. Glória a Jesus. Ninguém quer morrer, irmão. Glória a Jesus. Chamou para ajudar a botar o fecho de lenha na cabeça. Por quê? Porque foi Deus que fez isso. Porque se Deus não colocasse esse desejo de viver na gente, a gente morria com qualquer coisa. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. As pessoas que se suicidam não é porque elas querem morrer. Não. É algo do metabolismo. É um desajuste. Os irmãos que são psicólogos é quem sabe explicar. Eu não vou me meter a explicar, porque se eu for explicar, eu vou explicar errado. Né? Não julgue os que fizeram essa loucura. Não julgue. Deixe eles com quem? Com Deus. Porque são distúrbios de vários matizes, de várias coisas que eu não posso explicar. Porque se eu for inventar e explicar, eu vou dizer besteira aqui. E ter esse negócio está sendo assistido por meio mundo de gente. E vão me criticar. E a começar da minha esposa, que é psicóloga e está aqui na minha frente. Quando eu chegar em casa, ela vai puxar na minha orelha. Glória a Jesus.
Eu não sei, mas todos sabem, os que entendem sabem que existe desajustes. Por isso que as pessoas cometem a loucura. É um desajuste. Ninguém sadio faz uma coisa dessa. Porque quando a morte chega, diz a ela que foi para quê que mandou chamar? Para botar o feixe na cabeça. Muito bem. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Mas eu vou encerrar agora com uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão, que coisa linda. Vamos agora o versículo 4, para nós encerrarmos a doutrina de hoje com a ajuda de Deus. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como também fareis o que vos mandamos. Muito bem. Paulo disse à igreja, depois dele mostrar aquele cenário turvo, ele diz que eles orem, diz que o Senhor é fiel, diz que o Senhor vai confirmar, diz que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai livrá-los dos homens dissolutos e maus. Aí quando chega no versículo 4, ele diz, e confiamos de vós, na minha tradução diz, quanto a vós, no Senhor, que não só fazeis, como também fareis o que vos mandamos. Diga comigo, volta a tela por gentileza. Diga comigo, confiamos. Confiamos. Quem foi que disse essa palavra? O apóstolo Paulo. O apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele disse, irmãos, eu estou escrevendo. Ele fala no plural, né? Porque quando se fala no plural, se dá mais autoridade. Não é que ele estava com outras pessoas. Às vezes sim, mas não é o caso. Quando diz nós, às vezes a pessoa está sozinha, mas usa o plural. Chama-se plural majestático, né? É aquele plural que você está com um peso muito grande. Eu falei ontem na reunião do ministério, por que é que se diz Vossa Excelência? Estão lembrados? Quem estava na reunião do ministério ontem? Por que é que se diz Vossa Excelência? No plural. Quando foi criado isso, é de origem, parece que do francês. Quando foi criado isso, foi porque quando se diz a uma pessoa, Vossa Excelência, você está dizendo que a vida daquela pessoa vale por muitas. Ele é uma pessoa importante e a vida dele, a vida de muita gente, depende da dele. Por isso que não se diz tu, se diz vós. É porque aquela pessoa vale por muitas. Porque quando você se dirige a uma autoridade, você diz Vossa Excelência. Não é porque ele é melhor do que ninguém. É porque a posição que ele ocupa é responsável pela vida de muitos. Então por isso que se diz vossa. Estão querendo acabar com isso. Por sinal, foi sancionada uma lei que já vinha desde muitos anos atrás. E caiu-se na patetice de sancionar uma lei para não chamar as autoridades de vossa. Isso é projeto do anticristo. Os irmãos sabem disso. O projeto do anticristo é tirar todas as regras, é tirar o respeito, é tirar a reverência, é tirar é bagunçar. É anomos, inico. É assim ou não é? O que quer dizer inico? Anomos no grego. Vamos ver se vocês aprenderam. Quer dizer o quê? Sem regras, sem lei, sem respeito, sem nada. Aleluia! Mas Paulo disse, confiamos. Ele fala no plural para dar mais peso, para dar mais segurança. Ele diz, confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Diga comigo, confiança. Confiança. Paulo disse que tinha confiança nos crentes. Ele disse, eu confio de vós, no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Essa palavra mandamos no grego, eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, e eles me disseram que essa palavra mandamos, que em outra tradução diz ordenamos, é paragelo. Paragelo no grego quer dizer incumbido em uma missão semelhante a uma ordem transmitida por um superior do exército. É ordem. Mandamos. Paulo disse, fareis o que vos mandamos. Essa palavra mandamos era usado no mundo greco-romano no exército. Uma ordem indiscutível. Uma ordem do exército. Se discute? Sim ou não? Assim são as ordens apostólicas. Não se discutem. Tem gente que diz, eu não gosto de ordem. Eu quero uma igreja onde eu não receba ordem. Já ouviram alguém dizer assim?
Pois, meu filho, você procure não sei que lugar. É a igreja do anticristo. Porque na igreja do anticristo não tem ordem. Não tem regra. Mas Paulo disse, irmãos, confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos, paraguelos, que quer dizer uma ordem de um superior do exército. Nós estamos numa época que o povo não quer nem ouvir falar em ordem. É a época do anticristo. É a época do iníquo, é a época do anônimos. Mas na igreja tem ordem. Tem ou não tem igreja? Tem ou não tem? E ordens. Ah, mas o artigo 5º da Constituição me dá o direito de não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Sim, meu filho. Mas esta ordem aqui está acima do artigo 5º, do artigo 6º, do artigo 7º, do artigo 1000. Com todo respeito à nossa Constituição. Essa aqui está acima ou não está? Está ou não está, igreja? Está ou não está, igreja? Sim. Está. E a própria Constituição diz, começa dizendo, sob a proteção de Deus. Pronto. Naquele tempo o anticristo ainda não estava operando como está hoje. Em 1988, já estava, mas nem tanto. A luta hoje é para tirar essa palavra. Vocês não sabiam disso? A luta é para tirar essa palavra. Já está uma guerra. Nos Estados Unidos, que era um país protestante, era um país cristão. Na Europa, que eram países cristãos, como a França. A França, irmãos, está aivada do anticristo. A França, que era considerada a filha primogênita da igreja. A Inglaterra, que era um reino cristão, um país cristão, já baniram. E não se admirem se brevemente o Brasil também banir. Mas eu continuo dizendo que esta regra está por cima. Quem pode dizer glória a Deus por isso, igreja? Glória a Deus. Por isso que Paulo disse, mandamos, ordenamos, paraguelos, no grego, que quer dizer uma ordem indiscutível. Eu sou membro da igreja, mas eu não aceito isso. Eu sou membro da igreja, mas a Bíblia diz isso, mas eu não aceito. O pastor diz isso, mas eu não aceito. O sacerdote diz isso, mas eu não aceito. É a customização do evangelho. O que é a customização? É que você é cristão, mas você escolhe o que é que você quer. Aqui não, eu não tenho direito de escolher. Aqui você não tem direito de escolher, porque aqui vem de cima. Eu me ponho à disposição dos crentes se eu ensinar uma coisa contrária às Escrituras. Se eu ensinar uma coisa contrária às Escrituras, vocês me procurem. Pastor, o senhor ensinou uma coisa contrária à Bíblia e eu vou ter que me redimir. Eu ensino com autoridade porque a minha autoridade não vem de mim. Vem dos apóstolos. Os apóstolos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Cristo e Cristo do Pai. Aleluia. Mandamos. O que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz? Põe em tela, por gentileza. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo, e é a NVI aí, né? Nova Versão Internacional. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Mais forte, lhes ordenamos. Pronto. E essa linguagem é uma linguagem do mundo greco-romano do exército daquela época. Era uma ordem de um comandante de um exército. Quem já serviu o exército aqui? Por favor, quem já serviu? Levante a mão. Lá se discute ordens? Discute. Vai discutir. Inquebrável. Não sei até quando, porque o anticristo também está bagunçando lá. Não sei até quando. O anônimos, o iníquo também está operando lá. Daqui uns dias a bagaceira vai tomar conta de tudo. Mas antes disso, o Senhor tocará a trombeta e a igreja subirá. Aleluia. Glória. Mas, irmão, que coisa linda. Eu termino já. Eu prometo que às 9 horas, com a ajuda de Deus,
É hora do culto terminar, estaremos terminando. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno, e confiamos quanto a vós no Senhor. Diga comigo, no Senhor. No Senhor. Foi fraco, no Senhor. No Senhor. Eu vou já voltar para cá. Depois vamos para frente. Que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos ou ordenamos. Irmão, crente salvo, irmão, pastor não precisa quebrar a cabeça com ele, não. Crentes salvos, basta ouvir a doutrina uma vez. Ele já começa a obedecer. É verdade ou não é? Tem uns que demoram, meu Deus, 30 anos de crente. Uma vez uma crente era meio desajustada e o pastor ficou nervoso e disse: irmã, quando é que a senhora vai se consertar? Ela disse: pastor, não me aperte não, que eu sou nova convertida. Pastor disse: quantos anos a senhora tem de crente? Ela disse: 25. Nova convertida, 25 anos de crente. Tem jura uma criatura dessa? Quem alcançou essa expressão? Tem a jura? Quem alcançou? O resto já morreu todos, só ficamos nós. É uma linguagem antiga. Irmão, crente salvo, pastor não precisa quebrar a cabeça com ele, não. Ele ouve a doutrina e ele aprende, e ele assimila, e ele faz. Porque a ordem não é do pastor. Eu não posso ensinar aqui nada de mim mesmo, não posso. Eu estou proibido de ensinar qualquer coisa de mim mesmo. Eu estou proibido. Eu só posso ensinar aqui o que veio dos apóstolos, que os apóstolos receberam do Espírito Santo, o Espírito Santo recebeu de Jesus, e Jesus recebeu do Pai. Eu, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, e os senhores, estamos proibidos de ensinar qualquer coisa que não venha das Sagradas Escrituras. Porque os crentes não têm obrigação de guardar o que não vem da Bíblia. Eles só têm obrigação de guardar o que vem da Bíblia. Amém, igreja? Mas para encerrar, olha, irmão, ele disse: irmãos, eu confio. É o princípio da confiança. No direito, os irmãos que estudaram sabem que no direito existem vários princípios, e entre os princípios está o princípio da confiança. É muito bonito essa doutrina do direito, princípio da confiança. A gente só vive em comunidade por causa desse princípio. Esse princípio está em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Luiz Flávio Gomes, que é um grande jurista, ele diz que sem o princípio da confiança, o convívio humano seria impossível. Eu só saio na rua porque eu confio que vou encontrar alguém de bem. Vamos começar aqui. Por que é que vocês estão sentados nesse banco? Tem gente aí com 150 quilos sentado nesse banco. Por quê? É o princípio da confiança. Você acredita que a fábrica de bancos fez um banco dentro das regras do Inmetro que aguenta 150 quilos. Agora, não sente naquelas cadeiras de plástico. Por quê? Princípio da confiança. Por que é que você atravessa a rua na faixa de pedestre? Por favor. Por que é que você atravessa a rua na faixa de pedestre? Por quê? Quando o sinal dá para você passar. Princípio de quê? Você confia que o doido que vem no carro não vai lhe atropelar. Mas pode até aparecer um doido, né? Passar direto e lhe atropelar. Tudo na vida depende do princípio da confiança. Tudo nessa vida depende do princípio da confiança. Por que é que você se entrega nas mãos do cirurgião? Porque você fica tão quietinho lá e deixa que o anestesista, enfim, aquela injeção em você e você se apague. Por que é que você se entrega? E o homem com um bisturi na mão e você diz: doutor, estou nas suas mãos. Por que você diz isso ao médico? Princípio de quê? Você confia que aquele infeliz não vai lhe matar. É o princípio da confiança. Tudo na vida depende do princípio da confiança. Por que é que você casou com aquela moça? Por que foi que você casou com ela? Por que foi? Porque você confia que ela vai ser o quê? Fiel. Por que foi que você casou com aquele marmanjo? Por que você casou com ele? Porque você acredita que aquele infeliz nunca vai lhe abandonar. É o princípio de quê, meus amados irmãos?
vocês elegeram um pastor, porque vocês confiaram que aquele homem vai corresponder fielmente à igreja. Por que é que o presidente entrega uma congregação a um desses pastores? Por que é que o pastor diz, fulano, vá dirigir aquela igreja? Que princípio é esse? Sem o princípio da confiança, a convivência em sociedade seria o quê? Impossível. Por isso que nós nunca devemos trair a confiança. Quem trai a confiança é um miserável. Quem trai a confiança é um irresponsável. Quem trai a confiança não merece um bom dia. Porque a vida é baseada no princípio da confiança. Eu não posso trair esta igreja, porque esta igreja fez o quê? Quando me elegeu, o ministério e a igreja me elegeram, eles fizeram o quê comigo? Me deram um voto de quê? E eu não posso trair a confiança. Aleluia! Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Aí Paulo disse, confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ele confiava. Agora tem uma coisa, uma palavra interessante, confiamos quanto a vós, em que, irmãos? No Senhor. Por isso que tudo que eu vou fazer, ou digo que vai acontecer, vocês já viram um pantinho do pastor Oswaldo? Ele tem um pantinho. Tudo que diz, olha, irmão, vai ser assim, assim, assim. Mas eu tenho um pantinzinho. Quem já sabe qual é o meu pantinho? Com a ajuda de Deus. Isso que eu digo não é um jargão, não. É porque eu aprendi do Senhor que as coisas só andam no Senhor. Só andam com a ajuda dEle. O homem em si não tem condições de ser fiel. Agora, no Senhor, com a ajuda do Senhor, ele pode ser fiel. Quem diz aleluia para Jesus nessa noite? Confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como também fareis o que vos mandamos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus pelo que aprendeu esta noite? Levante a mão e dê um glória para Deus bem grande. Aleluia! Irmãos, tem alguém nesta noite aqui que ainda não é crente em Cristo, ou está afastado dos caminhos de Cristo e quer se reconciliar? Levante a mão e diga, pastor, eu, porque a vinda do Senhor está às portas. A volta de Cristo está às portas. Os sinais de sua vinda mas se mostram cada vez.